Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. Me ajuda aí a bater 40 mil inscritos, que a gente tá muito pertinho. E hoje vamos falar desse jogo maravilhoso entre Santos e Fluminense e Santos no Maracanã. Santos voltando aí ao Maracanã, esse palco que jamais esqueceremos em nossas vidas e que me dá vontade de chorar só de pensar, mas então não vamos pensar sobre isso. Bom, vamos começar logo esse vídeo e falando sobre o Santos. Deixa eu ver se eu tô certa, porque às vezes eu corto minha cabeça. Acho que tá tudo bem. Vamos lá. Estou acelerada, estou irritada. Estou acelerada porque irritada estou. Porque esse time perde muito gol. Ficou bonito isso, né? Estou acelerada estou. Porque esse time do Santos perde muito gol. Fim do vídeo. Quero falar que esse jogo a gente tem bastante coisa pra analisar. Tô brincando aqui, mas assim, tem muita coisa interessante que aconteceu hoje, tem muita coisa promissora nesse time do Santos e tem muita coisa que já deu o que tinha que dar. E eu acho que assim, a gente precisa conseguir separar o que já deu o que tinha que dar, o que ainda demonstra evolução e as coisas promissoras que aconteceram na partida. O Fluminense não jogou nada. Com todo respeito ao Fluminense, foi um time que assim, jogou por uma bola dentro de casa. O Santos não. O Santos se impôs. O Santos teve o controle do jogo. O Santos não teve só posse de bola. O Santos teve o controle na área do adversário. Se você pegar o mapa de calor do Santos, você não vai falar um Santos, nossa, o Santos teve 80% de posse de bola, mas tudo ali. John, Luiz Felipe, Danilo, John... Não. Foi um Santos que realmente teve uma posse de bola extremamente ofensiva. O Fluminense não viu a cor da bola, né? Eu acho que assim... É um time que realmente jogou acuado, o Santos se sobressaiu em todos os aspectos e o time do Santos não conseguiu finalizar. É um time que coletivamente vai bem, individualmente foi muito mal. Na última bola, na decisão, né, o Marinho, acho que assim, já falando em decisão e já falando de Marinho, precisa aparecer mais. Hoje a gente viu novamente um jogo ruim do Marinho, novamente uma apresentação que parecia que estava totalmente desconcentrado. Não sei se... sei lá, não dá pra ficar inventando teoria sobre o Marinho, mas como eu já falei aqui várias e várias vezes, dividir os holofotes com Soteldo e com Veríssimo é uma coisa. Ser o craque dessa equipe tem outro peso. Então assim, precisa de mais Marinho. E falando nas insistências, né, o Marinho é óbvio que é uma pessoa que não tá numa fase tão boa, mas que tá nesse bololô que eu falei de pessoas que podem evoluir. Agora, se você for pra pessoas que demonstram evolução, Danilo Bosa entrou bem de titular, não entendi porque o Diniz tirou. E você tem o Pirani hoje, que fez um primeiro tempo interessante, sim, e o Diniz tirou, também não entendi. E um Camacho que entrou bem. Eu acho que eu colocaria essas três peças, principalmente em... caramba, estamos vendo alguma coisa acontecer aqui. Lucas Braga também e Marcos Guilherme. Eu acho que assim, o Marcos Guilherme realmente é um cara que não é tão... ele não vai pegar pra ele e marcar um golaço, apesar que ele já fez isso, né? Um chute bonito que ele fez no jogo 1-0. Isso é verdade. O Lucas Braga, o Marcos Guilherme fez isso. Mas, contra o Ceará, né? Acho que foi contra o Ceará. Mas, ele é um cara muito mais que se entrega, que corre, que vai por todas as bolas. O Lucas Braga, ele é parecido com o Marcos. Se você pensar que o Lucas Braga, ele é um cara super voluntarioso. Um Santos que no primeiro tempo teve um perfil muito mais fominha, até mesmo com o Pirani, com o Caio e com o Marinho, a entrada do Lucas Braga quebra um pouco esse individualismo. Porque ele é um cara muito do passe de bola. Ele não é um cara simplesmente da habilidade que vai criar a jogada. Ele sempre passa a bola, ele cria jogadas com os outros amiguinhos do ataque. Coisa que a gente não viu acontecer, principalmente no primeiro tempo, principalmente nas definições do Marinho, né? Teve uma enfiada de bola do Camacho super boa que o Marinho não aproveitou. Tiveram bolas, até uma bola do Pará teve, que o Pará fez um chute interessante. Agora, aquele pênalti que o Pará cavou, ridículo. Poderia até levar cartão por isso. Né, assim, teve ele e aí na sequência o Marcos Guilherme cai da mesma forma. O Pará cair, realmente, não, o Pará não é um jogador que você pensa, nossa, devia ter matado no peito e dado de primeira. Não faz sentido. Agora, o Marcos Guilherme eu esperava um pouquinho mais do que uma tentativa de cavar um pênalti, porque você é um atacante. Mas eu acho que assim, esses jogadores que eu tô colocando em evolução, porque ainda tem coisas pra dar, eu acho que assim, é engraçado, porque o Luiz Felipe eu fico aonde eu ponho, porque ele tava com certeza nesse bolo de não dar mais. Só que ele tá fazendo jogos interessantes. Por mais que no jogo de hoje, o início do gol do Nenê foi um erro dele. Foi um passe de bola errado dele pro Egídio. Ele mesmo recupera, acaba fazendo a saída de bola, vem o Fluminense e marca. Em cima de quem? Do Felipe Jonathan.
Então agora se a gente vai falar um pouquinho desses jogadores que precisa se reinventar, você precisa pensar nessas laterais. Eu não sei porque o Moraes não estreia, eu não sei porque o Maddison não entra em campo. O Maddison hoje até tomou cartão sentado. Então assim, nossa, o Moraes treina mal. Poxa, você colocou até o Zanocelo hoje, que tá jogando há 2 dias no Santos, sabe? Também não tinha estreado. Você colocou o Zanocelo pra estrear fora de casa. Então, por que esse Moraes não entra? E não tô falando pra descartar o Felipe. Porque às vezes esse Felipe pode ser útil no meio de campo. O Piranha não deveria ter saído. O Jamota, quando sai, melhora até o estilo do jogo do Santos. É um cara que faz aquele jogo, né? Meu pai adora falar. É um jogo muito burocrático. Faz o que manda, abaixa a cabeça e faz isso, faz aquilo. Às vezes não erra. Hoje teve alguns passos errados. Mas não sai uma grande criação do Giamota. Então você tem um Felipe Jonathan e um Pará que eu não compreendo por que não tem mudança. O Pará pode ter feito esse quase gol nesse chute, mas o Pará erra demais. Né? Não é possível que todo mundo sempre falou, né? O problema do Diniz é a teimosia. E hoje eu enxergo essa teimosia nas 2 laterais e no Alisson. Sim, o Alisson realmente é aquele jogo, marcador. Eu não gosto de você tirar o Danilo e jogar o Alisson pra zaga. Eu não entendo porque ele vai fazer isso. Eu não sei se ele tá pensando em jogar com o Camacho e jogar sempre com o Alisson na zaga. Pra mim seria um extremo erro colocar o Alisson na zaga. Ele não é zagueiro nunca. Já jogou de zagueiro, mas não é a posição dele. Você tem um Kaique pra entrar, você tem mesmo o Luan Pérez, agora você tem um Danilo Boza. Não faz sentido o Alisson ir pra zaga. E você teve um Alisson amarelado por quase a partida inteira. Um Alisson que estava pendurado, então não enfrenta o São Paulo. E você não troca essas peças. Você basicamente trocou o time inteiro. Acho que o Santos terminou com 2 laterais direitos no fim do jogo. Terminou com 5 atacantes. E você tem essas peças prioritárias, essas peças centrais do Santos. As laterais e o Alisson, que a gente não tá entendendo por que se mantém. É um time que falta um pouco mais de foco. Falta sim um pouco mais de objetividade, mas é um time que coletivamente hoje jogou muito bem. Depois do jogo contra o Juventude, eu olhava pro Santos e falava, lascou, a gente não encara ninguém que a gente perde. Hoje, se o Santos joga assim contra o São Paulo no final de semana, faz uma partida de futebol. Vai ganhar, vai perder? Não sei, vai ser igual hoje, vai ganhar ou vai perder. Mas quando a gente jogou, depois do jogo contra o Juventude, eu falava, não tem o que dizer. Vai perder qualquer time que o Santos enfrentar. Então, essas alterações do Diniz, por exemplo, também o John, né? Inicialmente eu falava, puta, por que o Diniz vai mudar? O João Paulo tá indo bem. Mas o John, cara, é em evolução sim, não vem sofrendo, não foi culpa dele o gol. Então, tem algumas peças pra gente entender, tem algumas peças pra gente mexer nesses 3 bolos que eu coloquei. Acho que o Santos precisa alterar suas bases pra melhorar. Mas, aonde está havendo alterações, como a gente comentou, do Camacho, do Danilo, Marcos Guilherme lá na frente, a entrada do Lucas Braga que voltou bem, tá fazendo efeito. Uma peça interessante que a gente vai começar a repensar é o Ângelo, porque o coitado ele fica ali para substituição do Marinho. O Marinho é um cara meio fixo desse time, dificilmente alguém tirar o Marinho, e o Ângelo tá ficando um pouquinho sem função e tem muita qualidade para ficar no banco. Então vamos entender os próximos jogos. É um jogo realmente pra gente refletir, pra gente analisar com mais calma, dá raiva sim, porque não merecia. Como eu falei hoje agora, o Fluminense não entrou em campo, o Fluminense realmente não conseguiu fazer nenhum tipo de jogada. Foi efetivo, marcou o gol, não tô de maneira nenhuma diminuindo o Fluminense. Mas para um time que joga em casa, ele jogou totalmente em cima do erro do Santos. E quem deu esse erro do Santos? Uma jogada que começou com o erro do Luiz Felipe e terminou aí com uma falha do Felipe Jonathan novamente. Vamos ver as próximas partidas. Conto com vocês para vocês curtirem esse vídeo, deixarem seu like e se inscreverem no canal. E é isso. Obrigada por estarem aqui comigo. Vamos ficar um pouco mais calmo. Realmente esse tipo de jogo estressa muito a gente, deixa muito bravo ver um Santos no meio, fim de tabela que poderia estar um pouco melhor, porque não jogou para isso. Mas eu prefiro ver essa atitude do Santos do que a zero atitude que teve contra o Juventude. Essa atitude, pelo menos, é minimamente promissora. Do Juventude contra o Juventude foi devastadora, né? Nada ia sair dali. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!